Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu pai era um homem de muitas posses, dono de uma fazenda com muitos bois. Mas ele nunca facilitou a nossa vida. Tudo o que tínhamos precisava ser conquistado através do nosso próprio esforço. E desde pequenos aprendemos que, se queríamos alguma coisa como um carrinho, precisávamos trabalhar para conseguir. Ele dizia que nada vinha de graça e que o suor do nosso trabalho era o caminho para realizar os nossos desejos, porque com ele tinha sido exatamente assim. Embora fôssemos considerados uma família bem-sucedida, o meu pai escondia o dinheiro às 7 chaves e não comprava nada. A nossa casa estava caindo aos pedaços e os móveis eram antigos da época dos nossos bisavós. A única coisa que ele mantinha bem limpa e conservada era o seu carro, mas o resto nada o incomodava. A minha mãe nem parecia esposa de um fazendeiro. Ela vestia as roupas velhas e surradas, e quando o seu chinelo quebrava, remendava com pregos, já sabendo o marido que tinha. E ela nunca pedia nada e aceitava tudo o que ele oferecia como suficiente. E eu, sinceramente, tinha muita dó da minha mãe. Ela parecia ser triste, sofrida, mas como ela era muito fechada, a gente não sabia quais eram os seus verdadeiros sentimentos e a sua opinião sobre tudo aquilo. E uma vez eu flagrei o meu pai em uma situação comprometedora com uma das empregadas da fazenda, que era esposa de um dos peões. E ao me ver, ele me agarrou pelo braço e com um olhar ameaçador disse que se eu contasse a alguém, não importava que eu fosse seu filho, eu estaria morto. E eu senti um medo tão grande que não tive coragem de contar nada para minha mãe. E fiquei com aquilo guardado e pensando como ele podia ser tão ordinário daquele jeito. E peguei raiva do meu pai por ser folgado e da minha mãe por ser sem atitude. Bom, o meu irmão Joaquim fugiu de casa com um bom dinheiro do papai. E quando ele descobriu o que o Joaquim havia feito, pronto, mandou os homens atrás dele, com ordens de que só retornassem quando encontrassem o rapaz. Mas o meu irmão conseguiu se esconder bem e só apareceu muito tempo depois, quando o dinheiro havia acabado. E o meu pai? O meu pai o aceitou de volta. Mas antes que já não tínhamos regalias, pior ficou para o Joaquim, que precisava trabalhar até para comer. E nos dias em que não trabalhava, ficava sem comida. E devido ao comportamento cruel e difícil do papai, o meu irmão pegou as suas roupas e definitivamente saiu de casa. O Joaquim costumava dizer que na rua recebia um tratamento melhor e me aconselhou a não demorar a tomar um rumo na vida, pois daquele lugar não sairia nada de bom, porque o papai comia um vivo. E naquela época eu ainda não tinha idade suficiente para me virar sozinho, então aguentei até onde pude. Sabe, a minha mãe adoeceu e passou um bom tempo buscando um diagnóstico preciso, mas infelizmente ela morreu sem realmente saber o que tinha. E foi extremamente doloroso ver a minha mãe definhar a cada dia um pouco mais.
e o meu pai não se comover com a doença da mamãe. Na cabeça dele, tudo era manha. E mesmo a nossa mãe, não sendo carinhosa, quando ela se foi, a gente sentiu muito a sua falta. Depois da partida da mamãe, a minha irmã Anita e eu nos unimos ainda mais. Nós nos ajudávamos. Ela me protegia e eu a protegia. E o interessante foi que nos apaixonamos ao mesmo tempo. Eu por Teresa e ela pelo Bento. E conhecendo o nosso pai, começamos a namorar escondidos e a nossa vida ficou muito mais divertida. E após passar pela fase do exército, decidi que precisava arrumar um emprego, já que eu tinha uma namorada e sonhava em me casar com ela, ter filhos. Embora o meu pai tivesse dinheiro, eu não tinha nada, e esperar por ele era como tentar ganhar na loteria. Teresa era filha de um dos empregados do meu pai e desejava muito ter uma vida melhor. Ela também trabalhava muito para ajudar em casa, e quando conversávamos, ela dizia que não aguentava mais viver a vida que levava, de comer o triste arroz e feijão todos os dias, e tinha certeza de que, quando nos casássemos, a sua vida melhoraria muito, pois acreditava que eu seria um marido que não a deixaria passar necessidades. Afinal, eu era rico, mas eu dizia a Teresa que rico era o meu pai e que eu não tinha nada e teríamos que começar do zero e trabalhar muito para conquistar as nossas coisas. Mas a Teresa dizia que não via problemas em começar do zero, porque o importante era o amor que sentíamos um pelo outro. E quando saí para procurar emprego e o meu pai ficou sabendo, ele enlouqueceu. Disse que eu estava causando vergonha a ele, que era um absurdo um filho do fulano de tal ser empregado dos outros. E foi então que eu o confrontei, dizendo que se ele não nos pagava, teríamos que procurar emprego fora. E papai então combinou comigo um salário inicial, prometendo aumentá-lo com o tempo. E assim comecei a trabalhar na fazenda, agora tendo um pagamento. E todo final de mês ele fazia o meu pagamento certinho. E durante esse período, a Anita engravidou do Bento e os dois foram morar juntos. E o meu pai praguejou a vida da minha irmã todinha, dizendo que ela não teria direito a 1 centavo da sua herança, assim como Joaquim. E um dia eu vi o pai da Teresa conversando com o meu pai. E quando me aproximei, os dois mudaram de assunto e o seu Padilha logo foi embora. Sabe quando você fica intrigado? Então, eu fiquei por isso. Tentei tirar algumas informações do meu pai, mas ele apenas me disse que os assuntos com seus empregados eram tratados por ele mesmo e pediu que eu me concentrasse no meu trabalho e deixasse de ser curioso. Bom, como meu pai não falou nada, provavelmente não era sobre eu e a Teresa. Talvez realmente fosse assunto deles, e por isso não fiquei procurando coisa, já que o meu namoro com a Teresa era muito gostoso e toda vez que nos víamos, eu queria que o mundo acabasse ali. Comentei com a Teresa sobre falar com os pais dela, mas ela me pediu para esperar um pouco mais. Afinal, éramos de classes sociais diferentes. Eu rico e ela pobre. Ela achava que o pai dela talvez não entendesse, assim como o meu não entenderia. Mas naquele dia eu disse a Teresa que se colocássemos na balança, estávamos no mesmo nível, porque
eu não tinha dinheiro guardado e vivia do meu salário assim como ela. Portanto, não havia motivos para tanto drama. E a Teresa? A Teresa não gostou da forma como eu falei e pediu para admitir que eu não era pobre e que estava mentindo. Olha, como eu já estava um pouco cansado de ter que ficar explicando para a Teresa como a minha vida realmente era, por isso eu fiquei bravo e expliquei mais uma vez que o dinheiro era do meu pai, não meu, e talvez só herdasse algo no dia da morte dele. Caso contrário, eu não tinha nada, era um duro lascado igual a ela e a sua família. E ali começamos a brigar com mais frequência e a minha namorada mudou muito comigo. Ela deixou de aparecer nos encontros e na última vez que nos vimos, a Teresa pediu para que eu a esquecesse, dizendo que ela merecia alguém melhor do que eu. E sinceramente, eu não entendi absolutamente nada e tentei várias vezes conversar e me explicar, entender o motivo da mudança dela. Mas a Teresa evitava até cruzar o meu caminho. A sua atitude me fez sofrer profundamente e eu chorei por ela, bebi por ela e até comprei um anel na esperança de que ela mudasse de ideia. No entanto, a Teresa estava decidida a seguir a sua vida sem mim e eu precisei aceitar que ela não queria mais nada comigo. Um dia depois do jantar, o meu pai me pediu para acompanhá-lo até a casa do seu Padilha, pois tinha um assunto importante para tratar com ele e queria que eu estivesse presente. E eu aproveitei a oportunidade para vestir a minha melhor roupa. Eu estava determinado a mostrar para a Teresa que ela tinha perdido um partidão e iria chorar rios, porque eu também iria fazer como ela, fingir que não a conhecia. Mas quem chorou rios foi eu, porque eu acompanhei o meu pai apenas para ver ele pedir a mão da Teresa em casamento ao pai dela. Nossa, eu fiquei sem reação ao ver o sorriso radiante dela com o pedido do meu pai e houve até um beijo. E por isso eu não aguentei ficar até o final. Voltei para casa a pé chorando pelo caminho e ali eu descobri que a Teresa era uma interesseira e que estava com meu pai apenas pelo que ele poderia proporcionar a ela. Mas mal sabia no que ela estava se metendo. E quando o meu pai chegou em casa, começou a me chamar de mal educado por ter saído sem me despedir de ninguém e falou sem parar até eu explodir de raiva e dizer a ele que a Teresa tinha idade para ser filha dele. E o meu pai, óbvio que rebateu, falando que ela não era a filha dele e que eu deveria me calar e engolir a minha opinião. E outra, se eu não estivesse satisfeito, que seguisse o meu caminho fora da roça. Mas eu queria ver até onde iria aquela palhaçada. E o meu pai se casou com a Teresa. E eu tive que dividir o mesmo teto com ela por alguns dias. E eu ouvi muitos sorrisos, muito "eu vou te dar o mundo", mas a felicidade dela durou apenas no primeiro mês de casamento. Logo meu pai começou a tratá-la exatamente como tratava minha mãe, grosso, estúpido e às vezes dormindo fora de casa. E se ela ousasse dizer algo, ele a mandava calar a boca. A Teresa teve uma vida tão triste quanto a minha mãe, mas foi a escolha que ela fez.
e decidi que era hora de viver a minha vida longe dali. E no dia que eu estava preparando a minha mala para ir embora, a Teresa apareceu no meu quarto. Ela pediu para que eu a tirasse daquela situação e estava arrependida até o último fio de cabelo por ter trocado o certo pelo duvidoso. Pediu perdão e tentou me beijar, mas para mim, ela agora era a mulher do meu pai e eu jamais seria um traidor. E falei para Teresa que a vida era feita de escolhas e ela tinha feito a dela. Lamentei a situação em que ela se encontrava. Peguei a minha mala e saí, deixando a Teresa chorando. Sabe, não foi fácil ver a mulher que eu amava chorando, me pedindo ajuda, mas ela não era mais a minha responsabilidade. Saí do Rio Grande do Sul e me instalei no Paraná, onde construí a minha vida, a minha família. Me casei com a Márcia e tive 3 filhos, Heitor Júnior, Edgar e Joel. E quando recebi a notícia de que o meu pai estava doente e queria me ver, ao chegar em sua casa me surpreendi ao encontrar a Teresa. Ela estava irreconhecível, muito diferente da mulher que um dia eu amei. No seu sorriso estava estampado o puro sofrimento, sem dentes, sem alegria alguma, e eu senti pena do que vi. Meus irmãos Joaquim e Anita também apareceram para se despedir do papai. E quando tudo finalmente terminou, eu tive a oportunidade de conversar com a Teresa e disse que agora ela estava livre para ser feliz e ter uma nova vida. Mas a Teresa chorou, dizendo que ainda me amava e que nunca tinha me esquecido, mas entendia que fez as suas escolhas e estava pagando por elas. A herança do meu pai foi dividida em partes iguais e a Teresa não ficou desamparada. Além disso, os 2 tiveram filhos.